Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. A nossa pastoral continua Teologia para a Alma. Teologia para a Alma. E estamos trabalhando esses dias os nomes de Deus. Pois o Deus que existe, ele tem nomes. Ele se deu a conhecer através de nomes. Preste bem atenção. O Deus que existe, ele se revelou. E ele se revelou também através de nomes. E mais dois nomes dentro da lista do nome composto, ou dos nomes compostos de Deus, é Yahvé Nissi. Quem aqui sabe o significado dessa expressão Yahvé Nissi? O Senhor é a minha bandeira. Êxodo capítulo 17, versículo 15. Abramos a Bíblia, pois essa afirmação ela foi dada após a vitória de Israel contra os amalequitas em Refidim. E após a vitória, Moisés, o líder entre os líderes, fez essa afirmação teológica, real, que transcende tudo e todos. Êxodo capítulo 17, versículo 15, nós leremos aí a palavra do Senhor, que se encontra aí projetado, olha, na Nova Almeida atualizada. Vamos ler juntos, como ato de adoração, uma leitura que nós chamamos de leitura doxológica. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é a minha bandeira, Yahvé Nissi. E o que significa, num ato de adoração, Moisés dizer: o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a nossa bandeira. Ora, hoje continua tendo os mesmos significados, muito mais à época. Uma bandeira hasteada apontava para lealdade daquele povo para com o seu rei e para com o seu reinado. Uma bandeira hasteada apontava e aponta até hoje, ainda que hoje com menos significados, com menos importância, infelizmente, mas nos tempos bíblicos, muito especialmente, uma bandeira hasteada da parte do homem para com Deus, lealdade para com o rei, lealdade para com o reinado desse rei. Então, quando Moisés diz: o Senhor é a nossa bandeira, e Yahvé Nissi, ou Javé, Ioã, ou Jeová, ele está dizendo: lealdade sempre a Ele. Lealdade ao Senhor. Mas tem mais aí. Quando Moisés disse: o Senhor é a nossa bandeira, também estava aí na sua mente o seguinte: é o Senhor que guerreia por nós. É o Senhor que guerreia por nós. Pois uma bandeira hasteada também, ela aponta também para um general avançando com o seu exército, vencendo e colocando a bandeira como vencedor. Então, Moisés está dizendo: o Senhor é quem guerreia por nós, o Senhor é quem batalha por nós, o Senhor é quem nos conduz de vitória em vitória, o Senhor é a nossa bandeira, é Ele que guerreia por nós, é Ele que batalha por nós. Eu vos convido, eu vos desafio a lerem durante o dia de hoje, já em curso, Josué capítulo 10, pois o sermão desta noite, Josué, o mapa de Deus para a expansão da igreja, terá como base homilética Josué capítulo 10. E o tema será: com compromisso, diligência e fidelidade, vamos para a batalha, pois o Senhor vai conosco. E vocês perceberão ali o tempo
todo, Josué 10, Josué 11, a terra sendo conquistada, mas uma nota é repetida com frequência: o Senhor é conosco, o Senhor é conosco, o Senhor é conosco. Então, uma bandeira hasteada também na mente de Moisés ali, um verdadeiro hebreu, um verdadeiro israelita, o líder que Deus havia levantado significa: o Senhor guerreia por nós, o Senhor luta por nós. Então não é o nome apenas pelo nome, não é apenas a estética de um nome, mas para o que ele aponta, para a verdade que ele aponta. E por último, quanto Yahvé Nissi, uma coisa empurra a outra, ainda que estejam ali interligados, é que nós chegaremos lá. O Senhor é a nossa bandeira. Moisés fez essa afirmação depois de uma vitória. A batalha teve um início. E a vitória foi conquistada. Então ele levanta a bandeira. Yahvé Nissi nos dará vitória nas batalhas e vitória na guerra. Nós chegaremos um dia e vamos hastear a bandeira do seu reino. A bandeira do seu reino será hasteada no novo céu e na nova terra, 2 Pedro, capítulo 3. E lá Pedro, movido pelo Espírito Santo, ele convoca os discípulos de Cristo para prosseguirem, aguardando os novos céus e a nova terra. E lá, a única bandeira que vai ser encontrada lá hasteada como vencedores é a bandeira de Deus. É a bandeira do rei e do seu reino. Nós chegaremos lá. Por isso que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, se dirige à igreja e diz: em Cristo somos mais do que vencedores. Lembre-se que pregamos recentemente em Apocalipse 6, e logo quando o primeiro selo é aberto, lá nos é mostrado um cavalo branco, o seu cavaleiro com um arco, vindo vencendo e para vencer, e dissemos que existem 3 correntes ali, ou 4, e preferimos as duas, e 2 transformamos em uma. Aquele cavalo branco, o seu cavaleiro com um arco, vindo vencendo e para vencer, é Cristo avançando na terra através do seu evangelho. É Cristo fazendo o seu povo avançar, fazendo o evangelho avançar. E aonde o evangelho chega, a bandeira do seu reino é hasteada. A bandeira do reino de Cristo é hasteada. Então prossigamos. Nós somos o povo de Yahvé Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. O único Deus que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele é a nossa bandeira. E nós precisamos avançar, lutar. E aonde o povo de Deus chegar, essa bandeira precisa ser hasteada. Vamos hastear, prossigamos hasteando a bandeira do reino no seu lar. Que a bandeira do Senhor esteja hasteada dentro da sua casa. Que a bandeira do Senhor seja hasteada sempre na sua empresa, no seu trabalho. Que a bandeira do Senhor seja hasteada nos 4 cantos de Petrolina. Que a bandeira do Senhor seja hasteada nos momentos de entretenimento, na universidade. Seja você como estudante, seja como professor, que você possa dizer: Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Mas aí vamos para Jeremias capítulo 23, versículo 6. Os últimos minutos aqui da nossa pastoral, pois lá também o nosso Deus se dá a conhecer através de um outro nome composto com Yahvé. Jeremias 23, versículo 6, mais uma leitura como um ato de adoração, Valber. O que é que diz esse texto aí? Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o nome pelo qual será chamado, todos juntos, Senhor, justiça nossa. E você já conhece essa expressão. Existe uma canção que nós cantamos, nunca mais cantamos aqui, mas nós cantamos. Vou tentar relembrar aqui. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tzidkenu Yahvé, Tzidkenu Yahvé, Tzidkenu Yahvé. Eu estou repetindo mesmo. Engaixou o disco. Tzidkenu Yahvé, TS. Em hebraico essa é a pronúncia. Tzidkenu Yahvé. Significado?
minha justiça é. Tzidkenu Yahvé, Yahvé é a nossa justiça. E aí esse texto faz parte de uma profecia de restauração do povo de Deus. Tanto para o Israel da antiga administração da aliança da graça, como para o Israel da nova administração da aliança da graça. E aí você pode encarar Yahvé Tzidkenu, o Senhor, nossa justiça, tanto no aspecto salvífico, mas também no aspecto de justiça reivindicada. Manifestação da retidão do Senhor. O Senhor é a nossa justiça. Seja no aspecto salvífico, justificação pela fé. Seja no aspecto ético, no aspecto ortoprático, uma vida correta vivida. E a Bíblia diz que o Senhor é o reivindicador. Ele fará justiça sempre ao seu povo. É Ele que nos salva, justificação mediante a fé. É Ele também que manifesta a justiça. É Ele que vinga o sangue do seu povo. Mais uma vez, evocando aqui Apocalipse capítulo 6, o último parágrafo, lá nos é apresentado um selo que é aberto, o sexto selo. E quando o sexto selo é aberto, o que nós encontramos? Os ricos, os poderosos, pobres, ricos, letrados e iletrados, pedindo a morte. Com isso, pedindo que os montes caiam sobre eles. Razão, porque chegou o dia da ira daquele que está no trono, o dia da ira do Cordeiro. Pensem bem, dentro da progressividade revelacional, esse dia está se aproximando. Os homens pedirão para morrer. Hoje as pessoas fogem da morte. Há um culto hoje ao corpo. As pessoas hoje têm vergonha de envelhecerem. As pessoas pagariam qualquer valor para se manterem jovens com 10 anos. Mas chegará um dia que isso vai se inverter. As pessoas pedirão para morrer e a morte vai fugir delas. Razão, porque chegou o dia da ira daquele que está no trono. Chegou o dia da ira do Cordeiro, ou seja, Yahvé Tzidkenu, aquele que é justo. Abraão orou quando Ló estava em Sodoma e Gomorra, e Deus havia dito: eu vou destruí-la. E Abraão fez uma oração assim: não fará justiça o juiz de toda a terra? E aí Deus disse: sim, se tiver 10 justos, eu pouparei. Se tiver 5 justos, eu pouparei. Mas lá não havia 10 nem 5. Deus é o juiz de toda a terra. Isso também não é linguagem teológica para alimentar nossa arrogância ou resquício dela. Isso é para ser vivido. Deus é a nossa justiça. Yahvé Tzidkenu, no dia a dia. Quando você sofreu uma injustiça, não use expediente mundano para resolver. Confia no Yahvé Tzidkenu. Confia naquele que é a nossa justiça. Confia. Ele continua visitando hoje para reverter as injustiças, ainda que parcialmente. Mas chegará um dia que ele vai se manifestar plenamente e vai acontecer Apocalipse, o sexto selo, a ira daquele que está no trono e do Cordeiro. Aí a pergunta que fica é: Yahvé Nissi, o Senhor é a tua bandeira? Por onde você tem andado, você tem hasteado a bandeira do reino dele? Aí a pergunta é: Yahvé Tzidkenu, ele é a tua justiça? Você tem procurado viver uma vida justa na relação com o outro? Quem é o teu padrão de ética? Se Yahvé Nissi diz: o fim principal da minha vida é Ele, o Senhor é a minha bandeira, ela deve estar hasteada por onde eu passar.
Yahvé Tzidkenu, o Senhor minha justiça diz, em quem você tem confiado para resolver as tuas causas? Que o Senhor, pois, nos abençoe. Estamos aqui porque Yahvé Nissi, Ele é a nossa bandeira, Ele é a bandeira desta igreja. A bandeira desta igreja não sou eu, a bandeira desta igreja não é você. A bandeira desta igreja é aquele que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A nossa justiça, não espere a justiça total dos homens. Eles erram, mas a nossa justiça virá do Senhor. Yahvé Tzidkenu. Tzidkenu. Eu faço questão de pronunciar a pronúncia correta no hebraico. Tzidkenu. Yahvé Tzidkenu. Ele é a nossa justiça. Então, quando estiver doendo, vai para o teu quarto, chore sozinho. E não se esqueça que as lágrimas chegarão ao trono daquele que é Yahvé Tzidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre.